Olá, meu nome é Wellington, vou apresentar para vocês o artigo científico sobre a deionização capacitiva para promover a democratização do acesso à água potável. Os autores do artigo somos eu, Luiz Fernando Quintino e César Augusto de la Piazza. A água é um mineral essencial para a manutenção na vida da Terra. 70% do nosso planeta é composto por água. No entanto, a maior parte dessa água está disponível da forma de água salgada, impróprio para o consumo humano direto. A falta de políticas públicas, de utilização de técnicas de reuso e até mesmo de conscientização da população foram fatores preponderantes que ocasionaram a recente crise hídrica que assolou o estado de São Paulo e até mesmo outros estados da federação. A salinização de águas em regiões mais quentes e mais secas, ela é constante. A irrigação de solos com esse tipo de água causa salinização do solo e a consequente queda de produtividade de alimentos nesse solo. Por conta da falta de água doce, água potável disponível, vários pesquisadores em várias linhas de pesquisa têm procurado alternativas para amenizar o desgaste hídrico, ou seja, amenizar a poluição hídrica que vem acontecendo ao longo dos tempos e buscando formas de aumentar a disponibilização de água potável para a população, para que seja atendido em todas as áreas aí, tanto produtivas quanto de consumo direto, esse mineral tão importante no desenvolvimento da nossa sociedade. Dos processos para a obtenção de água potável, a dessalinização é a mais difundida e a mais pesquisada. Por quê? Consiste no processo de remover os sais da água, transformando a água salgada ou salobra em água potável. Vários países do mundo já se utilizam de água do mar para abastecer suas populações através de técnicas modernas de dessalinização. E o presente artigo, ele visa justamente verificar as técnicas utilizadas, apontar a técnica mais favorável para democratizar o acesso a processos de dessalinização que favoreçam aí a população de uma maneira geral, inclusive a população de baixa renda. De acordo com o CONAMA, a água doce é considerada água com concentração de sais menor do que 0,5 por mil. Se tiver de 0,51 por mil a 30 por mil de concentração, ela é considerada salobra. E acima disso, ela é considerada salina. As técnicas para separar o sal da água vêm de longo tempo em nossa sociedade. Inclusive na época em que retirar o sal da água era a prioridade, porque o sal era o bem precioso. Hoje, dentre as várias técnicas utilizadas na nossa sociedade, a destilação a vácuo e a osmose reversa são utilizadas nas plataformas petrolíferas. Tá? Existem outras técnicas como a destilação térmica, que ela replica o ciclo da água. Também existe a dessalinização por congelamento, que ela não foi ainda feita em larga escala, mas para o futuro pode ser uma alternativa viável para a obtenção da água. Temos também a osmose reversa e a destilação flash em multistágios, que são as mais utilizadas, porém consomem muita energia durante o processo. E temos a deionização capacitiva, que é a que está presente no estudo, que é a que a gente defende, que seja mais estudada para que seja disponibilizada como alternativa para pessoas de baixa renda, por possuir baixo consumo de energia e fácil manutenção. A osmose reversa é o método mais largamente utilizado por países que se utilizam da dessalinização para abastecimento de suas populações. Se utiliza de membranas osmóticas sintéticas de vários materiais, prioritariamente polímeros orgânicos. Ela imita a osmose natural, só que no sentido inverso. Na osmose natural, o líquido passa de um local onde tem menor concentração de solutos para onde tem maior concentração de solutos. Na osmose reversa é o contrário, ele passa de onde tem maior concentração para onde tem menor concentração. E isso é obtido através do que? Utiliza-se elevadas pressões para forçar a passagem dessa água, que no momento seria uma água com sal, através de uma membrana com poros que vai reter esse sal e deixar passar apenas a água pura.
Tá? Então o processo da osmose reversa consiste nisso, elevadas pressões fazendo com que a água salgada atravesse uma membrana osmótica que retém as impurezas e retém o sal da água, fazendo com que do outro lado você tenha água doce. Podemos verificar com a figura a diferença entre a osmose e a osmose reversa. Uma ressalva é que o processo de osmose reversa gera um resíduo, uma água extremamente salgada, que ela pode ser posta para evaporação e gerar sal para uma futura comercialização. No entanto, fica essa ressalva da produção desse resíduo. A destilação multistágio ela é eficiente para altas concentrações de sal. Como que ela ocorre? Acontecem sucessivas ebulições e condensações por vários compartimentos e a concentração de sal a cada compartimento vai sendo reduzida, até que ao final se tem uma água quase que sem concentrações salinas ou quase que totalmente destilada, né? Por isso chama destilação multistágio. A destilação térmica é um dos processos mais antigos utilizados, consiste no quê? Na evaporação da água e fazer com que esse vapor, né, colida com alguma superfície mais fria, geralmente uma superfície de vidro, onde irá se condensar e descer em forma de água, né, por canaletas, e você vai conseguir a captação da água pura. A outra técnica é a dessalinização por congelamento, que é baseado justamente na formação das geleiras nos oceanos. Quando as geleiras são formadas nos oceanos, elas são compostas por água doce, se separando da água salgada. Então, são baseados nesse princípio. No entanto, até o presente momento não se conseguiu fazer isso em larga escala, apenas em pequena escala, mas pode ser uma solução para o futuro, o congelamento da água salgada e a extração do gelo, que seria água doce, e depois retorna-se o gelo para água líquida. A deionização capacitiva, que é justamente o método de dessalinização que propomos que seja mais estudado para que seja levado a populações que não tenham poder aquisitivo, a comunidades de baixa renda, ela consiste no uso de eletrodos porosos que removem os íons da água salina através de eletrosorção. Ela funciona similar a um capacitor, porque ela armazena energia e libera, e durante essa carga e descarga acontece isso ciclicamente. Tá? É uma tecnologia que ela é muito promissora, ela está sendo muito pesquisada, tem excelente custo-benefício, é prática para implementar, prática para manter, tá? Justamente para águas salobras. Atualmente, para se montar um sistema de deionização capacitiva, se utiliza tensões menores do que 2 volts. Então o consumo energético é muito reduzido. Tá? O que melhora a eficiência no processo são os materiais de composição dos eletrodos do dispositivo de deionização capacitiva. Quanto melhor for o eletrodo, mais ele vai filtrar, mais ele vai reter sais do composto de água salina. A polianilina é o polímero mais utilizado e mais pesquisado por conta da estabilidade das propriedades elétricas que possui. Na figura conseguimos observar os 2 momentos de funcionamento do dispositivo de deionização capacitiva, o carregamento e o descarregamento. No carregamento, tá, de energia, a diferença de potencial elétrico entre os eletrodos faz com que os cátions e os ânions se agrupem na superfície de cada eletrodo de carga oposta, ou ânodo ou cátodo, e eles são removidos assim por eletrosorção. Tá? No descarregamento, tem uma regeneração dos eletrodos, ou causado por um curto-circuito ou por uma corrente invertida, que vai possibilitar que os íons sejam liberados e a salmoura, aquele líquido concentrado, seja liberado. Então são diversos ciclos de carga e descarga para a produção dessa água doce. Por isso o funcionamento parecido com um capacitor. Cargas e descargas em momentos cíclicos. A deionização capacitiva tradicional ela é ineficiente do ponto de vista energético, porque a adsorção e a desorção dos íons ocorre ao mesmo tempo na dupla camada elétrica gerada pelos eletrodos, ou seja, há forças de atração e repulsão simultaneamente acontecendo em cada eletrodo, o que gera um gasto energético desnecessário. Então, para solucionar esse problema, desenvolveu-se técnicas para deionização capacitiva utilizando membranas, tá? E foi verificado que o método de dessalinização por membranas ele é mais eficiente do que com osmose reversa, que é aquela largamente utilizada
em diversos países para dessalinização de água, principalmente com águas salinas com concentração abaixo de 60 milimolar. No Brasil, existem várias instalações de pequeno porte para dessalinização de água. No entanto, mesmo sendo pequenas, deve-se levar em consideração que existe um rejeito salino originário do processo, porque quando você tem a dessalinização, você tem dois produtos gerados, a água pura e a água salina ou rejeito salino, que é uma água com alta concentração de sais. O descarte dessa salmoura geralmente é feito em meio aquático. No entanto, isso gera, alterações no ecossistema marinho da região onde é feito o descarte. As dessalinizações, como eu disse, geram água purificada e água residual. As águas dessalinizadas, elas devem ter quantidades suficientes de sais, para manter as funções vitais das pessoas, porque a água ela não pode ser 100% sem sal. Existem os sais minerais que mantêm a função vital do corpo humano. E água com muito excesso de sal pode ocasionar hipertensão arterial por conta do sódio presente no sal. Então há de se ter o controle do nível de sal. Não pode ser nem sem sal, mas também não pode ultrapassar os níveis recomendados de sal na água para não causar problemas de saúde na população e também não causar problemas no solo, porque quanto mais sal na água e esse sal for parar no solo através de água salgada, vai ocasionar problemas aí na produtividade de solos de uma maneira geral. Foi feita uma pesquisa utilizando água salobra dessalinizada para irrigar culturas de milho verde e, como resultado, não houve contaminação do solo e houve um aumento de produtividade de milho nessa terra irrigada. São diversos trabalhos produzidos a partir das experiências de utilização do rejeito salino, gerado através das técnicas de dessalinização, no plantio de diversas culturas. Por exemplo, tentou-se efetuar o cultivo de microalga Chiorella em base concentrada de dessalinização, e verificou-se que seria uma excelente complementação de alimentação animal com alto teor proteico. Também tentou-se fazer com rejeito de salinização, colocando o rejeito em nutrições, em soluções nutritivas para a produção hidropônica de várias culturas, como por exemplo o alface, tomate hidropônico e meloeiro hidropônico, mas houve uma redução significativa na produção dessas culturas ou uma redução no crescimento das plantas, tornando inviável a comercialização delas. A metodologia utilizada no presente trabalho baseou-se numa extensa revisão bibliográfica em vários trabalhos brasileiros e internacionais através da pesquisa em artigos científicos e livros onde houvesse informações para os alicerces desse estudo. E utilizamos dados originários de diversas fontes oficiais para atestar justamente a necessidade de um processo de dessalinização de água que viesse a democratizar o acesso à água potável proveniente de água salgada ou água salobra, Os métodos mais usados de dessalinização são a osmose reversa e a destilação em multistágio. A destilação em multistágio ela tem um gasto energético maior, cerca de 25 Wh por litro, que são perdidos durante as diversas fases aí de condensação da água. A osmose reversa tem um gasto de 5 Wh por litro, porque você precisa de uma pressão muito elevada para conseguir remover o sal da água durante esse processo. E existe a necessidade de uma infraestrutura que tem um alto custo para poder manter isso daí funcionando. A deionização capacitiva é que apresenta menor gasto energético, 1,1 Wh por litro, cerca de 20% aí do consumo da osmose reversa. Ou seja, a deionização capacitiva, além de ter baixo gasto energético, ela pode ser usada em pequenas escalas, até mesmo em residência. A osmose reversa, quando usada em larga escala, chega a consumir de 2,9 a 3,7 kWh por metro cúbico de água doce dessalinizada. Por quê? Porque ela precisa de altas pressões, por isso esse gasto energético elevado. Ela é eficiente quando se trata de abastecimentos em larga escala. Em Fernando de Noronha, por exemplo, é utilizado uma usina utilizando princípios de osmose reversa, onde o fluxo de dessalinização é de 27 metros cúbicos por hora e vai passar a 60.
ou seja, 60 metros cúbicos por hora, que vão abastecer toda a população de Fernando de Noronha com água vinda do mar. Tá? No Brasil a gente tem muitos aparelhos de dessalinização que funcionam por osmose reversa, muitos deles comprados aí no Nordeste do país. No entanto, só por pessoas que têm um poder aquisitivo maior, porque são equipamentos caros com manutenção cara. E o nosso objetivo é justamente esse, é trazer técnicas de dessalinização que tornem esse processo acessível, para que as águas salobras de poços artesianos de regiões mais pobres possam ser utilizadas em favor da população. Diversos países do mundo adotam dessalinização de água para suprir as demandas das suas populações. No Brasil, as regiões mais secas, elas vivem em situação de extrema carência por falta desse recurso essencial à vida. Mesmo que hajam poços artesianos e lençóis freáticos nessas regiões, as águas dessas regiões, nesses locais, elas são extremamente salinas, são salobras. Então, para consumo humano direto, elas não são indicadas, muito menos para consumo de animais ou para irrigação. Tá? Então, os processos de dessalinização, eles requerem muito cuidado na mensuração da quantidade de sal que vai se retirar da água e que pode estar na água, por conta de não provocar nenhum tipo de problema de saúde para a população. A osmose reversa, apesar de ser eficiente, ela é cara, é um processo caro e ocasiona o rejeito salino, né, que também tem alto impacto ambiental. E para se adotar a osmose reversa também tem que se pensar em como descartar esse resíduo salino sem ocasionar nenhum tipo de problema ambiental posterior. A deionização capacitiva surge como uma esperança para as pessoas que têm baixa renda, que não podem adquirir um sistema de osmose reversa. Então a deionização capacitiva ela vem para democratizar o acesso à água potável vinda de águas salobras ou águas salinas. Várias pesquisas estão sendo feitas para identificar melhores materiais para a composição dos eletrodos em vista de melhorar a eficiência do processo e reduzir o custo de implementação e manutenção de dispositivos de deionização capacitiva. Então, para projetos futuros, pretendemos aí estudar a respeito dos materiais e da formatação melhor para um dispositivo de deionização capacitiva. Apresentamos aqui as nossas referências bibliográficas, agradecemos a todos que assistiram à apresentação, esperamos que tenhamos contribuído aí de alguma forma para o despertar de pesquisadores, para que consigamos aí no futuro próximo realmente conseguir democratizar o acesso de água para populações de baixa renda que sofrem com águas salinas e águas salobras, ou com a falta total dela, né? Porque chega a um ponto que você não tem como consumir a água de poços artesianos e lençóis freáticos totalmente contaminadas com altos índices de sais.